Bom dia, flor do dia! Para quem não me conhece, meu nome é Amauri, professor de Física alto, forte e musculoso, e vamos brincar de Física! E hoje vai ser uma aula especial para os meus lindos do ideal do primeiro ano. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham fazendo todos os procedimentos dessa quarentena, que não é brincadeira não, né, velho? Vamos beber água, vamos lavar as mãos, usar o álcool em gel e estudar um pouco de Física. E o assunto de hoje vai ser espelhos esféricos da parte de ótica. A gente vai aprender um pouco sobre espelhos côncavos e convexos. Por favor, fique atento que o assunto é um pouco longo, certo? E o mais importante é a formação de imagens, construção gráfica de imagens. E também tem a parte de estudo analítico, que eu acredito que vai ficar para uma outra videoaula, porque senão vai ficar muito grande, ok? Lembrando que como é um conteúdo em videoaula, você sempre pode voltar e é meio que pedir para eu repetir. Então você volta a barrinha e você escuta de novo, ok? Então vamos estudar legal e vamos dar o gás. O assunto é grande, vamos embora, certo? Então lembra que a gente viu, ó, um espelho esférico é tipo isso. Você tem uma calota espelhada, você vai lá e passa um plano cortando um pedacinho dela, e esse pedaço dessa superfície esférica espelhada, esse pedaço extraído dela, que é a calota espelhada, ela vai ser o nosso espelho esférico. Se for espelhada a parte de dentro côncavo, se for a parte de fora convexo, como a gente vai ver posteriormente. Então o espelho côncavo é o que tem essa parte interna, certo? Como sendo a parte espelhada, como uma colher, olha, com a parte espelhada de dentro, essa parte interna aqui é a parte côncava, ok? E já o espelho convexo, a superfície espelhada é a superfície externa, essa parte daqui. Então, se é essa superfície espelhada, então esse espelho é do tipo convexo. Valeu? Ok? Então vamos lá, a gente tem aqui alguns elementos do espelho, certo? Nós temos, quando a superfície espelhada é de fora, temos um espelho côncavo, ok? Essa distância entre os pontos C, que é o centro de curvatura, até a extremidade do espelho é o que nós definimos como raio de curvatura. Beleza? E esse ângulo alfa que aparece aí é o ângulo de abertura. Para que uma imagem se forme nítida, é uma condição de nitidez de Gauss, essa abertura tem que ser de 10 graus. E os raios têm que incidir paralelo à superfície desse espelho. Então, foco de um espelho gaussiano. Então aqui a gente tem, ó, o raio que incidiu paralelo ao eixo principal e esse pontinho F entre C e V. C é o centro de curvatura, V é o vértice, e esse pontinho F é o foco, certo? Por ele é traçado um eixo focal e a distância dele até o centro é a distância focal, a distância dele até o vértice, porque ele está no ponto médio. Como ele está no ponto médio, então a gente sabe que o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. Distância focal, metade do raio de curvatura. Beleza? Então quando a gente tiver aqui, ó, o foco principal, um espelho côncavo, ele é conhecido como um instrumento óptico convergente, porque todos os raios que incidem paralelo ao eixo principal, eles vão ser refletidos passando pelo foco, então eles se juntam, por isso que é um meio óptico convergente, eles convergem para um único ponto, certo? A título de exemplo, essas imagens que a gente tem ali em cima, e como exemplo a gente tem lanternas, faróis, eu vou mostrar essas imagens mais para frente. Já o espelho convexo é um instrumento óptico divergente, porque a luz que incide paralelo ao eixo principal, ela é refletida de modo que o prolongamento passa pelo foco, então essa luz se espalha. Então um espelho côncavo, ele converge toda a luz para um único ponto, um espelho convexo, ele espalha a luz como se ela fosse emitida de um único ponto. Esse ponto é o nosso foco principal. No caso de um espelho côncavo, esse foco principal vai ser real. De um espelho convexo, esse foco principal ele é virtual. Beleza? Convexo, o foco é virtual porque ele fica atrás do espelho. Então vamos prestar atenção nesses raiozinhos e as características que ele apresenta para a gente poder formar as imagens. A parte mais importante aqui é a de formação de imagens. Vocês vão topar muito com questões que pedem para você dar as características da imagem que foi formada de acordo com a posição relativa do objeto em relação ao espelho. No final dessa videoaula a gente vai ter alguns exercícios onde eu pretendo trabalhar mais essas ideias. E para a gente fixar bem essas ideias na nossa cabeça, ok? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, centro de curvatura. Todo raio que incide no centro de curvatura ele é refletido sobre si mesmo. Tio, por que isso acontece? Porque é tipo aquela lei da reflexão, onde o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, se ele está passando pelo centro de curvatura, ele está incidindo com um ângulo de incidência zero. Então, ele vai ser refletido sobre si mesmo. Tio, eu não entendi, eu vou repetir. Quando você tem uma superfície plana e você curva ela formando uma esfera ou um arco de esfera, todas as retas normais elas ficam apontando para um único ponto, que é o centro de curvatura. Então todo raio que passa pelo centro de curvatura é como se ele estivesse passando pela normal. Então o raio que incide
de modo que ele vai passar pelo centro de curvatura, no caso do espelho convexo, ele é refletido sobre si mesmo. Ângulo de incidência zero, ângulo de reflexão zero, não esquece. Beleza? Todo raio que incide passando pelo centro é refletido sobre si mesmo. No caso do vértice, independente de ser espelho côncavo ou convexo, ele vai respeitar a lei da reflexão que eu acabei de citar para vocês. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então eles vão ser simétricos e você pode observar que eles vão apresentar a mesma distância como a gente observa nessa imagem. Agora o foco principal, todo raio, preste atenção que esse é um dos mais importantes, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Repetindo, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Tio, e se o raio passa pelo foco? Ele é refletido paralelo ao eixo principal. E se for um espelho convexo? Olha, ele vem paralelo ao eixo principal, o prolongamento desse raio refletido, ele tem que passar pelo foco, porque a gente lembra que o espelho convexo é um instrumento óptico divergente. Então, veio paralelo ao eixo principal, é refletido passando pelo foco, ou o seu prolongamento passando pelo foco. Beleza? Já se o raio passa pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Vamos repetir de novo, tio. Um raio que incidiu passando pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Beleza? Aqui, ó, o prolongamento desse raio passaria pelo foco, então ele será refletido paralelo ao eixo principal. Incidiu passando pelo foco, é refletido paralelo ao eixo principal. Incidiu paralelo ao eixo principal, é refletido passando pelo foco. Esse é um dos raios que a gente mais vai usar para a formação de imagens no caso dos espelhos esféricos. Beleza? Então, construção de imagens, agora é a parte mais importante. São 6 casos que nós vamos estudar. 5 do espelho côncavo, 1 do convexo. O convexo tem caso único, fica atento, não esquece disso. Então vamos ficar atento para os 5 casos, a posição relativa de cada um dos 5 e o tipo de imagem que forma em cada um dos 5. Essa é a parte que você tem que ter em mente, que tem que estar mais atento, porque tem muitas questões que exploram apenas essa parte teórica. Ah, tio, eu não gosto de matemática. Não tem problema, tudo isso aqui é só teoria. É ficar ligado, posição relativa e características dessa imagem. Beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui o primeiro caso, vai ser quando o objeto estiver antes do ponto C. Mas como assim, tio, antes do ponto C? Então ele está a uma distância maior do que o raio de curvatura. Ou seja, é o caso aqui, ó, da minha colher. O raio de curvatura dela é um bagulho bem pequenininho aqui, ó. Então, se eu for olhar a minha imagem, eu estou a uma distância maior do que o raio de curvatura quando a gente se observa no lado côncavo de uma colher. E como é que vai ser as características dessa imagem? Vamos lançar um raio paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido o quê? Passando pelo foco. E se eu jogar um raio passando pelo foco? Ele será refletido paralelo ao eixo principal. Observam desse ponto onde os raios se cruzam. Esse ponto delimita o tamanho e a formação da sua imagem. Ok? Mas você também pode utilizar um raio incidindo ele sobre o vértice, que é refletido simétrico. Observa, o ponto onde esses raios se cruzam demarca a formação da imagem. Mas basicamente a gente vai usar só esses dois raios, paralelo ao eixo principal passando pelo foco, refletido paralelo ao eixo principal, já será suficiente para formar a imagem. Observa quais são as características dessa imagem. Eu vou ter uma imagem que ela é real, menor que o objeto, e invertida. Observa uma coisa, toda imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida. Então, formou a imagem real, você já sabe que é invertida. Então, fica atento, porque vão ter 3 casos de imagem real. Um vai ser menor, outro vai ser igual e outro vai ser maior. Primeiro caso, menor. Segundo caso, igual. Terceiro caso, maior. Então, nesse caso aqui, o objeto está antes de ser, a imagem formada é real, menor e invertida. E onde se forma essa imagem? Entre os pontos C e F. Beleza? Então, segundo caso, quando a gente coloca o objeto sobre o ponto C, então joga um raio paralelo ao eixo principal, que é refletido passando pelo foco, joga um raio passando pelo foco, que será refletido paralelo ao eixo principal. Onde esses raios se cruzaram, formou a imagem. E quais são as características dessa imagem, tio? É uma imagem real, ela é uma imagem do mesmo tamanho do objeto e invertida. Lembra que eu falei? Toda imagem real, ela é invertida. Então, nesse caso, ela vai ser do mesmo tamanho. E onde se forma essa imagem? Ela se forma abaixo do objeto, também no ponto C. É uma coisa que você tem que ficar atento, é que ela fica à mesma distância do espelho que o objeto. Por isso elas têm o mesmo tamanho. Quem está mais perto do espelho sempre é menor. Então observe esse caso agora. Eu coloquei o objeto entre o ponto C e o ponto F, entre o centro de curvatura e o foco. Que tipo de imagem vai formar?
Mandamos um raio paralelo ao eixo principal que é refletido passando pelo foco, um raio passando pelo foco refletido paralelo ao eixo principal. No ponto onde esses raios se cruzam, formou a imagem. Características dessa imagem: real, maior e invertida. Toda imagem real é invertida. Onde se formou essa imagem, tio? Ela se formou depois do ponto C. Observa que esse exemplo aqui ele é assimétrico com o primeiro. No primeiro o objeto era maior e estava antes de C. A imagem se formou entre C e F. Já nesse o objeto acabou sendo menor porque ele está entre F e C. A imagem se formou depois de C. Repetindo que quem está sempre mais perto do espelho é menor. Se a imagem está mais perto do espelho, então a imagem é menor do que o objeto. Se a imagem está mais longe do espelho do que o objeto, então a imagem é maior do que o tamanho do objeto. Ok? Valeu, legal? Vamos dar sequência. Passamos dos 3 casos que a imagem é real e agora a gente vai passar para os casos da imagem. Passar para os casos de imagem imprópria e imagem virtual. O quarto caso é o caso onde a imagem é dita imprópria. Joguei lá o raio paralelo ao eixo principal, passando pelo foco. Joguei um raio no vértice, que é refletido com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. O que vai acontecer aqui é que esses dois raios são paralelos, e se eles são paralelos, são raios que não se cruzam. Mas, tio, o que acontece se esses raios não se cruzam? A gente não sabe o que acontece, por isso que a gente vai dizer que é uma imagem imprópria, não forma a imagem do objeto. Ah, e como é que faz isso, tio? Então você vai ter que não ver a imagem. É tipo, você vai se sentir um vampiro, você está olhando para o espelho e não está vendo sua imagem. Então, se um dia você for para a casa dos espelhos e ver um espelho esférico côncavo, do tipo bem grandão, procura o ponto onde está esse foco, que se você achar o eixo focal e ficar em pé em cima dele, você vai olhar para o espelho e não vai ver a sua imagem. Bagulho da hora, ok? O último caso de um espelho côncavo vai ser quando a gente coloca o objeto entre o foco e o vértice. Então a gente joga um raio paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco, joga um raio passando pelo vértice, é refletido com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esses raios não vão se cruzar, mas eles também não são paralelos. Então, o prolongamento desses raios é que se cruzam. E o cruzamento desse prolongamento desses raios vai produzir uma imagem virtual, ou seja, uma imagem lá atrás do espelho. Então, nesse caso, a imagem fica atrás do espelho e eu tenho uma imagem virtual maior que o objeto e direita. Da mesma forma que eu falei que toda imagem real ela é invertida, toda imagem virtual ela é direita. Por isso que o espelho plano que você usa para se pentear, ele é um espelho que forma uma imagem virtual. Você não vê a sua imagem de cabeça para baixo, sua imagem fica direita. Toda imagem virtual é direita. Passando agora um espelho do tipo convexo. Como é um espelho convexo? Esse daqui. Espelho convexo ele forma apenas um tipo de imagem, certo? É caso único. Ó, joguei aqui um raio paralelo ao eixo principal refletido passando pelo foco. E aí a gente joga um raio que vai passar pelo centro, ele é refletido sobre si mesmo. O ponto onde esses raios se cruzaram delimita a formação da imagem. Então nós vamos ter aqui uma imagem virtual, menor e direita. Repetindo, todo espelho convexo vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Pelo fato da imagem ser menor, aumenta o campo de visão. Ou seja, se as imagens são menorzinhas, eu consigo colocar mais imagem naquela superfície. Isso é uma das grandes aplicações que a gente vai observar desse tipo de espelho. No caso do espelho retrovisor do carro, em supermercados, lojas, farmácias, era muito utilizado, principalmente antigamente. Repetindo que a imagem é virtual, menor e direita, por ela se formar atrás do espelho, ela está se formando entre o vértice e o foco. Agora vamos encerrar com uma revisãozinha para fechar tudinho e com alguns exemplos, ok? Para a gente poder passar para uns exercícios. Vamos lá, quando o objeto está antes de C, a imagem se forma entre C e F, beleza? Então, antes de C, a imagem se forma entre C e F. Aí a gente tem mais o quê? Um objeto colocado antes de C, a imagem se formou entre C e F, mas observa que entre esses dois exemplos, eu aproximei o objeto do ponto C, a imagem também se aproximou do ponto C. A imagem está aumentando de tamanho, então, à medida que ela se afasta do espelho, ela cresce. Observa que quando eu colocar o objeto sobre C, a imagem vai se formar abaixo de C, vai ser uma imagem do mesmo tamanho, beleza? Já quando eu coloco o objeto entre C e F, terceiro caso, a imagem se forma depois de C e a imagem virtual direita maior. Nós tivemos virtual direita é igual, virtual direita menor e agora virtual direita maior. São esses três casos de imagens virtuais. Quando a gente coloca o objeto em F, como você observa aqui em cima, não se forma a imagem, é o caso da imagem imprópria. E no caso do objeto entre F e V, ou entre o foco e o vértice, a imagem que vai se formar vai ser uma imagem virtual, que é uma imagem virtual direita e maior. Toda imagem virtual é direita. Espelhos côncavos só formam imagem virtual se for dessa forma.
Então observa agora no convexo. À medida que você vai aproximando o objeto do espelho, a imagem também se aproxima do espelho e vai aumentando de tamanho. Mas nesse caso a imagem é sempre virtual, direita e menor. Beleza? Vamos para as observações. Aqui eu tenho toda a imagem direita é virtual, toda a imagem real é invertida. O espelho convexo fornece um único tipo de imagem, que é o virtual, direita e menor. E a única situação em que a imagem é virtual num espelho côncavo, ela acontece quando o objeto está entre o foco e o vértice. Então, algumas aplicações. Observa o que eu falei. Ó. Ali a gente tem um espelho convexo, que o cara colocou lá numa conveniência para aumentar o campo de visão e ele enxergar uma imagem, mais objetos dentro daquele espaço, daquele campo visual. O mesmo acontece com o espelho retrovisor de um carro. O lado do passageiro ele é um espelho convexo para aumentar o campo de visão e muitas vezes causa aquela confusão do motorista olhando pelo retrovisor do passageiro achar que um objeto está mais longe porque a imagem se formou reduzida, certo? O espelho do dentista que ele coloca lá na boca da gente é nada mais nada menos que o mesmo espelho que a gente utiliza para maquiagem, que forma uma imagem virtual, direita e maior. Então é um espelho côncavo e o dente tem que ficar entre o foco e o vértice. Ali a gente tem um exemplo de um espelho de maquiagem, ok? O exemplo que eu falei da lanterna, a luz dessa lanterna ela é colocada no foco dessa superfície espelhada côncava que tem atrás dela, para que todo o raio que sai pelo foco seja refletido para a luz principal e direcione essa luz para frente, beleza? Ainda tem ali a antena parabólica, o captador ele vai ficar ali num ponto onde é o foco, porque todo o raio que for refletido vai ser direcionado para esse foco. E ali é um sistema de captação de energia solar por meio de espelhos esféricos que refletem toda essa energia para passar ali pelo foco. E ali naquele foco corre um óleo que vai ser superaquecido e esse calor vai ser utilizado para ferver água. Beleza? Valeu, gente! Agora vocês ficam com alguns exercícios de revisão e fixação. Falou! Então, meus lindos, vamos dar início à revisão, agora fazer exercícios do livro de vocês, questão de número 1, página 400, FATEC 2019. A figura apresenta uma obra de literogravura, Mão com a Esfera Refletora, de 1935, do artista gráfico holandês Malthuis Cornelius Escher, esse cara do nome estranho aí, de 1900 e não sei quanto para não sei quanto aí, que se representou por uma imagem refletida em uma esfera. Olha aí que imagem incrível, os caras desse desenho aí eu acho impressionante, ele representou bem direitinho um espelho esférico do tipo convexo. Observe que a imagem ela é reduzida, é muito bem feita essa imagem, ele levou ao pé da letra as características de um espelho esférico. Sendo artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada que se, letra A, assemelha à classificação exata de uma imagem observada em uma lente delgada convergente. A gente ainda não estudou lentes, mas eu queria lembrar que lentes convergentes elas têm semelhança com espelhos côncavos. Então não é a letra A, porque a gente já mencionou anteriormente que trata-se de um espelho do tipo convexo. Na letra B ele diz: assemelha a classificação exata de uma imagem observada em um espelho côncavo. Acabei de citar que não trata-se de um espelho côncavo e sim de um espelho convexo. Letra C classifica em menor, direita e real. Tá quase correta essa letra C, mas é porque se essa imagem é direita, ela não pode ser real. Lembra, toda imagem real é invertida. Toda imagem direita é virtual. Letra D, posiciona-se entre o foco e o vértice da face refletora. E letra E, posiciona-se entre o raio de curvatura e o vértice da face refletora. É claro que trata-se da letra D, porque toda imagem fornecida por um espelho convexo, ela é virtual, direita e menor e se forma entre o foco e o vértice. Agora nós faremos a questão de número 5 da página 402 do livro de vocês. Diz o seguinte: FUNESP 2016. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto representadas na figura a seguir. Eu queria logo destacar que vocês observam que as 3 imagens têm tamanhos diferentes. Então, se eu tenho uma imagem do meio
como sendo a imagem de tamanho normal, igual. A imagem da esquerda da imagem A, ela tem um tamanho reduzido e a da imagem C à direita tem um tamanho ampliado. Isso já nos diz as características desses espelhos. Aí ele diz o seguinte: em seguida associou a imagem vista a um tipo de espelho e classificou quanto à sua natureza. A associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa. Antes de ler as alternativas, vamos identificar essas imagens. Na imagem A, a imagem reduzida, porém direita, trata-se de um espelho convexo que tem toda a imagem, virtual, direita e menor. A do meio é uma imagem do mesmo tamanho e também virtual, porque ela é direita, e trata-se de um espelho plano. E na terceira imagem, uma imagem direita, então ela é virtual, só quem fornece imagem virtual e ampliada é um espelho côncavo com objeto entre o foco e o vértice. Letra A, ele diz o seguinte: o espelho A é côncavo. Acabei de afirmar que trata-se de um espelho convexo, letra A está errada. Letra B, o espelho B é um espelho plano e conjuga uma imagem por ele real. A gente sabe que espelhos planos não conjugam imagens reais, apenas virtual, é errada a letra B. Letra C, o espelho C é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. Letra C é um espelho côncavo? Sim. A imagem conjugada por ele é virtual? Sim, então correta a letra C. Letra D, o espelho A é plano e a imagem conjugada por ele é virtual. Errado, o espelho que é plano é o espelho B e não o espelho A. E letra E, o espelho C é convexo, também está errada. Letra E está errada porque o espelho C é um espelho côncavo. Beleza, galerinha? Espero que tenha ficado claro para vocês e que possa ajudar no estudo de vocês. Valeu, falou!